Quer sentar ali para mim? Isso. A hora que faltar 10 minutos, você me avisa. Tem que voltar para o seminário. O seminário ele levantava a plaquinha assim, ó, você tem 10 minutos, você tem 5 minutos. Ok. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus. O teu plano de ter a igreja formada de pecadores arrependidos, ó Pai, que juntos se reúnem para te adorar e para ser aperfeiçoados pela tua palavra e também, ó Pai, através da instrução uns para com os outros, é o resultado de ser uma verdadeira igreja, Pai. Obrigado pela nossa existência aqui nesse local. Reconhecemos que há muito ainda que precisamos aprender, ó Pai querido, mas agradecemos porque o Senhor tem nos mantido aqui nesse lugar. Ó Pai, tem nos orientado através da Tua Palavra. E a minha oração, ó Pai, é que esse grupo aqui, que se ajunta aqui, juntamente com outros, que todos nós possamos fazer parte daquele remanescente fiel, e quando Jesus voltar para se encontrar conosco nos ares, estejamos, ó Pai querido, seguindo a Tua Palavra, ó Pai, nos esforçando para sermos encontrados irrepreensíveis, testemunhando, ó Pai querido, o Evangelho da salvação, e tudo para a Tua honra e Tua glória. Peço isso no nome do Teu Filho, que derramou o Seu sangue em nosso favor. Amém. Oi? A que hora que você quer que você me avise? Eu quero que você me avise a 12:05. Ok? Nós estamos estudando sobre a duração da grande tribulação. Na verdade, nós estamos estudando com detalhes a profecia de Daniel. Por quê? A profecia de Daniel é a base para a interpretação dos tempos a respeito das profecias para o povo de Israel. Ok? Para a igreja, todas as profecias já foram cumpridas. Para a igreja, o que está acontecendo hoje, lá na nação de Israel, esses ataques e tudo mais, é apenas um lembrete. É só um lembrete, né, daquilo que Jesus profetizou para eles. Para nós, o arrebatamento poderia ter acontecido há 1790 anos atrás, podia ter acontecido ontem, pode acontecer daqui a um segundo. Isso é, não precisa acontecer mais nada na história da humanidade ou nos países para sermos arrebatados. Isso é muito importante, ok? Mas Israel, hoje, nos ajuda a lembrar de que Deus tem promessa para eles, na qual nós também fazemos parte dessa história. Tá bom? Então, as 70 semanas de Daniel é a base para nós entendermos os tempos a respeito das profecias para o povo de Israel. E nessa profecia de Daniel existe um parênteses, na qual a igreja está inserida, ok? Então, 70 semanas estão determinadas para o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. E aí, essa profecia está dividida em 3 partes. Então, é muito importante, deixa eu só voltar aqui, tá bom? Então, as 70 semanas, elas estão aqui, ok? As 70 semanas de Daniel começa aqui, nesse decreto para a reconstrução do templo, e termina exatamente aqui, ó, antes do milênio. Se a gente somar essas semanas, vai dar as 70 semanas de Daniel. O grande problema
e aonde acontecem os erros de interpretação, é entre a 69ª, lembra aqui, 62 mais 7, 69 semanas. Então, entre esse período e a última semana de Daniel, que é o tempo da tribulação, que são 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. E eu vou explicar isso hoje até a hora que o tempo der. E a gente continua depois. Ok? E aqui, é a época da igreja que foi profetizada por Daniel. De maneira sucinta, mas foi profetizado. Ok? Então, é isso que nós estamos estudando. É a maneira de Deus contar o tempo. Ok? Já vimos que as 70 semanas estão organizadas em 3 fases. A primeira fase, que é a primeira 7 semanas, que são os primeiros 47 anos, tem a ver com a saída para restaurar e edificar Jerusalém. Ok? Independente dos problemas que a gente encontra no calendário humano, mas não no calendário divino, ok? Vamos datar isso no ano 444 a.C. A segunda fase, ok, tem a ver com as 62 semanas seguintes, isso é, depois das 62 semanas, e nessas 62 semanas, ok, tem 3 acontecimentos. O Messias, Jesus, será morto. Lembra, a profecia tem a ver com cessar a transgressão do povo, perdoar o povo. Não há perdão sem derramamento de sangue. E não era o derramamento de sangue que os judeus praticavam sacrificando animais. Os animais estavam apontando para o sacrifício perfeito, o Senhor Jesus. Por isso que nessa profecia nós temos que será morto ungido. Então, eles tinham que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Na história, quando eles poderiam ter reconhecido? Tinha que ser depois de negá-lo. Não tinha outro jeito. Ele tinha que morrer. Estava profetizado que ele iria ser morto e o próprio povo iria rejeitá-lo, seria culpado. O reino poderia ter acontecido no começo de Atos. No começo do livro de Atos poderia ter acontecido. Mas não aconteceu, porque Deus tem esse período todo para a igreja. Mas o Messias teria que morrer, porque é a morte do Messias que garante a restauração e o perdão de todos os pecados. A segunda profecia, Jerusalém e o santuário destruído. Então nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70 e que a cidade foi totalmente destruída no ano 138. Ok? Isso já foi cumprido. De novo, isso aí tem a ver com o povo de Israel. E o povo de Israel sendo perseguido, humilhado, ultrajado, porque diz, e até o fim haverá guerra e desolações estão determinadas. Ele não está falando de desolações no planeta Terra. Ele está falando de desolações em relação ao povo de Israel, porque a profecia é para o povo de Israel. Ok? E isso está sendo cumprido. Né? Continua sendo cumprido. Hoje, naquela guerra, continua sendo cumprido. Ok? Então, a profecia de Daniel afirma que até o fim do quê? Até o fim desse período. Entende? Essas coisas vão acontecer, ok? Veja bem, olha o que ele diz. 62 semanas estão determinadas para o seu povo. Depois das 62 semanas é que vai acontecer essas coisas. Isso é muito importante. Ele não está dizendo, olha, no fim da 69ª, lembra? Ou no fim da 62ª, mais 7, vai acontecer essas coisas. Ele não está dizendo, olha, no finzinho, no final. Ele está dizendo, olha, depois de 69 semanas, começa que semana? Tem que ser a 70. Não tem? Mas a profecia não diz isso.
A profecia não diz que isso ia acontecer na 70ª semana, na última semana. E é isso que a gente vai entender hoje de maneira mais clara, ok? Preste atenção nesses detalhes da profecia, Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Olha o que ele está dizendo aqui. E, esse E aí, está dizendo que é junto. Logo em seguida, ele está unindo as primeiras 7 semanas com essas 62 semanas. Ele está dizendo, não há interrupção. Ele uniu, tornando as primeiras 69 semanas um único bloco. Ele só demonstra como é que começa o primeiro bloco de 7, e ele demonstra o que vai acontecer nas 62 semanas finais, mas ele junta isso, através desse E, tá bom? Ok? Agora, veja bem, a parte da profecia que se refere à 69ª semana, começa agora com um advérbio de tempo. Depois das 62 semanas. Não tem um E aí. O que significa depois? Depois que acabar as 62 semanas. Bom, quando eu falar 62 semanas ou 69 semanas, é a mesma coisa. Vocês entendem isso ou não? O final das 62 semanas são o quê? As primeiras 69 semanas de Daniel. Todo mundo entendeu isso? 7 semanas mais 62 semanas são quantas semanas? 69. Quando ele diz depois das 62 semanas, ele está dizendo o quê? Depois da 69ª semana, está todo mundo acompanhando isso, ok? Depois disso, será morto o ungido. Depois. Acaba as 69 semanas e ainda não aconteceu, porque tem que ser depois. Entende isso? Está bem claro? Na nossa contagem natural, o dia seguinte do último dia da 69ª semana começaria a 70ª, ok? Mas você vai ver que a profecia não diz isso. E isso é muito importante. Então, depois das 62 semanas, então, segundo o nosso calendário, aconteceu no ano 33. Ano 33 já tinha passado as primeiras 69 semanas. Entende? Já tinha passado, porque tinha que ser depois mesmo. Ok? A 69ª semana, segundo a contagem dos entendidos, aconteceria ou seria exatamente na entrada de Jesus, naquele jumentinho. Ali se completaria a 69ª semana. Isso é, no dia seguinte começaria a 70ª. Ok? Mas ele não diz isso, ele diz, depois das 62 semanas, a pergunta é, quanto tempo depois? A profecia não responde. Entende? A profecia não diz nada quando é. Depois não significa no final, porque eu deixei isso claro, ele não diz, no final da 62ª semana vai ser morto. Ele não diz na final, ele diz depois. Ele não diz durante, ele diz depois. Isso é, depois dessa penúltima semana é que será morto o ungido e não estará. Depois disso virá um príncipe que vai destruir a cidade e o santuário. Tudo isso depois que acabou essas 69 semanas. Ok? Daniel não afirma quando ia ser a morte do ungido, nós sabemos pela história. Não afirma quando seria a destruição do templo e da cidade, nós sabemos através da história. Ok?
aqui está o ponto importante. Assim como a primeira semana tem seu início marcado por um decreto, que é restaurar Jerusalém e tudo mais, a última semana, igualmente, tem seu início marcado através da assinatura do pacto com Israel. O que significa? Daniel está profetizando um intervalo de tempo dessas 70 semanas. Ele está dizendo, olha, depois da 69ª, para entrar a 70ª, existe um intervalo de tempo. A última semana só pode ser contada depois desse ponto. Ele fará firme aliança por muitos por uma semana. Ele fez questão de decretar o tempo. Não falta uma semana para completar 70? Uma semana, lembra, significa 7 anos. Lembra a profecia de que não foi guardado o sábado do sabático da terra? Então, a 70ª semana, a última semana de Daniel, não começa nem com o nosso arrebatamento. Nem o arrebatamento da igreja é o ponto que começa a 70ª semana. Nós não sabemos quanto tempo depois que a igreja for arrebatada vai começar essa 70ª semana. Nós não sabemos. As pessoas falam a respeito disso e dizem que precisa acontecer algumas coisas para ser aceito o líder mundial, porque o arrebatamento vai causar um transtorno na Terra. Bom, ninguém duvida disso, imagine, né? Um monte de gente desaparecendo. Ok? Vai causar um transtorno, vai causar uma série de problemas, que vai exigir que seja escolhido um líder mundial. Tudo bem, tudo isso faz sentido na nossa mente, há uma lógica, mas a Bíblia não afirma categoricamente quanto tempo depois do arrebatamento da igreja começa a 70ª semana de Daniel. Por enquanto, faz mais de 2000 anos. Ok? Por quê? A última semana tem a ver com o pacto afirmado, e esse pacto tem a ver com a profecia de Daniel com o povo de Israel. É o pacto do povo de Israel com esse líder, que a gente vai chamar de anticristo. Ok? E agora ele começa a dizer o que é que vai acontecer nessa última semana. E ele coloca esses eventos aí. Então, o primeiro evento começa com a assinatura do pacto. E já afirma, é um período de uma semana, e já diz que no meio da semana, no meio dos 3 anos e meio, essa aliança vai ser quebrada. Ok? Então, essa é a interpretação histórica, gramatical e literal, de maneira clara na profecia de Daniel. Existe um intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Uma interpretação simples, gramatical, é só prestar atenção. 7 semanas e 62, dá para mostrar que é um bloco só. Mas depois disso, temos um advérbio de tempo, dizendo, agora, para a 70ª semana, para começar, existe um marco. E é impressionante, né? O marco é o mesmo que começa a profecia. Qual é o marco que inicia as profecias da 70ª semana? Um pacto de um rei dizendo, Israel, agora vocês podem ir lá e reconstruir a cidade. A partir dali começou. A última semana, a mesma coisa. Um líder vai fazer um pacto com o povo de Israel. E Deus está dizendo, quando esse pacto for assinado, 7 anos. Quem acreditar na profecia já sabe tudo que vai acontecer. Está lá em Apocalipse de maneira bem clara. A maioria não vai acreditar. Vai haver a operação do erro, do mesmo jeito que as pessoas não acreditam hoje que Jesus já veio, que Ele é o Salvador. A gente fala isso para as pessoas, já sabemos, a maioria não acredita nisso, não é? Então, gente, essa profecia se refere
aos últimos ou 7 anos da grande tribulação. Tá bom? Então, algo importante que precisa lembrar é o seguinte, irmãos: intervalo de tempo em profecias é conhecido nas Escrituras. Então, aqui a gente tem um intervalo entre essa semana aqui, ó, termina aqui, ó, 60ª aqui, ó, aqui, tudo isso aqui, ó, é intervalo de tempo, essa parte aqui. Só aqui que vai recomeçar, ok? Isso é muito importante. Essa bolinha podia até vir para cá, né? Podia arrastar isso aqui até aqui, seria muito mais exato do que eu coloquei ali, tá bom? Agora, é importante que a gente entenda que intervalo entre profecias é comum. A gente já viu isso. Temos 2 textos bíblicos aí, ok? E Jesus fez isso, de propósito. Essa profecia de Isaías 61, ok? Ela foi lida por Jesus quando ele esteve aqui no planeta Terra, lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. Eu vou ler, mas eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Essa parte aqui que está em vermelho faz parte da profecia de Isaías. É a mesma, ok? Ela que está ausente aqui, ó. Jesus fecha o livro, está vendo o versículo 20 em vermelho aqui? Ele fecha o livro antes de começar essa leitura aqui, ó. Por isso que eu deixei em vermelho. A profecia diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Mas essa profecia continua. E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram. Quando Jesus leu essa profecia de Isaías, lá em Lucas, ele parou ali onde está em preto, ali em cima, está vendo? Ó? O Espírito do Senhor, estou lendo Lucas agora aqui embaixo, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, ó. E agora, aqui ele fecha o livro. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, se assentou, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, que agora ele vai pregar. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que é que estava sendo cumprido? Ele está anunciando que ele é o cumprimento de Isaías capítulo 1, versículo 1 até a metade do versículo 2. O final do versículo 2 é só depois da grande tribulação. Durante a tribulação é o dia da vingança do nosso Deus. Acaba a tribulação, ele é reconhecido como Messias. Agora ele vai consolar todos os que choram. E vai entrar o milênio. Jesus fez isso. Ele decidiu parar a leitura. Se ele continuasse a ler e dissesse: hoje se cumpriu, então ele teria que ser aclamado como rei e ele não iria morrer. Entende? Então, essa questão de intervalo de profecias é comum. Por isso que a gente precisa separar os tempos. No Antigo Testamento, quando é feita a profecia, por exemplo, Isaías capítulo 6, quando fala sobre o nascimento de Jesus: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Príncipe da paz ainda não se cumpriu, no sentido de trazer paz mundial. Não, mas espiritualizando, falando de maneira espiritual, ele é o príncipe da paz porque ele promoveu a nossa paz com Deus, é verdade, ele nos perdoou, mas ainda falta ele ser o príncipe da paz para Israel, porque Isaías é uma promessa para Israel. Então é muito importante essa questão da interpretação histórica, para quem foi falado, gramatical, vamos respeitar,
né? Os verbos, os advérbios, os pronomes e assim por diante, e a literalidade, ok? Durante a grande tribulação vai acontecer o dia da vingança do nosso Deus, nós já falamos sobre isso. A grande tribulação é o dia do Senhor, é o dia da ira do Senhor, é o derramar da ira do Senhor, ok? E também consolar os que choram, aqueles que vão morrer sendo perseguidos, ok? Para que depois entrem no reino. Então, a grande tribulação é o derramar da ira de Deus. Jesus parou, por quê? Porque a profecia de Daniel coloca um parênteses entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. As 70 semanas vai ser cumprida quando acontecer a grande tribulação. A 70ª semana de Daniel está descrita com muito mais informação em Apocalipse capítulo 5, tomara que eu me lembre, até Apocalipse, pelo menos capítulo 17 ou 18. Acho que é no capítulo 19 que começa a anunciar a queda, e capítulo 20 é que Satanás é preso e começa o milênio. Então, as últimas 7 semanas de Daniel estão escritas de maneira clara no livro de Apocalipse, que é o que nós vamos estudar a partir do nosso próxima semana. Próximo estudo, nós já vamos entrar em Apocalipse, ok? Que foi aquilo que foi revelado por Deus para o apóstolo João. Vamos falar um pouquinho sobre essa última fase da profecia. Isso é, nós estamos falando o que agora? Nós estamos falando da grande tribulação no ponto de vista de Daniel. Porque existe a grande tribulação do ponto de vista de João, que é a mesma de Daniel, só que de João tem muito mais versículos, muito mais explicação, ok? Muito mais informação. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, o primeiro acontecimento dessa última fase, o que é? Ele, o anticristo, vai fazer uma aliança com o povo de Israel. Diz muitos, porque junto com o povo de Israel, algumas nações também vão entrar nesse pacto, mas também significa que nem todos de Israel vão querer fazer esse pacto, mas a maioria vai fazer. Como nação vai acontecer? Entende? Do mesmo jeito que não foram todos os israelitas que crucificaram Jesus. Não foram todos os israelitas que gritaram, crucificam, crucificam. Os seus discípulos não gritaram. Mais de 500 viram a ascensão de Jesus. Ok? Mas começa com isso, tá bom? Então, é muito importante a gente lembrar desses acontecimentos. Então, primeiro acontecimento, essa aliança. Então, é o seguinte, gente, ó, a 70ª semana começa aqui, ó, tá bom? O arrebatamento da igreja é aqui. Nós não sabemos quanto tempo depois vai ser feita essa aliança, ok? Mas é a partir daqui que começa a contagem dessa última semana de Daniel. Daqui para cá, a contagem agora ela é bem explicada por Daniel. Daqui para cá começa uma contagem sem interrupção. Daniel dá todas as datas. A gente vai ver isso, ok? O segundo acontecimento é esse aqui, ó. A quebra da aliança e a perseguição contra Israel. Por quê? No meio da semana, o que ele vai fazer? Ele vai fazer cessar o sacrifício e as ofertas. Isso é, ele vai se voltar contra o judaísmo, contra aquilo que ele ajudou a instituir. A aliança tem a ver com, ele vai fazer uma aliança com Israel, tem a ver com o templo, vai permitir que Israel volte a adorar a Deus, tudo uma enganação. Mas isso vai acontecer, e no meio da aliança, por vários motivos, que a gente pode
vamos dizer assim, conhecendo a história, dizer, mas o texto não diz, então a gente não precisa tentar adivinhar o motivo pelo qual, ok? A gente pode entender, né? A pressão, imagine os árabes, tudo lá pressionando o anticristo. A terra de Israel vai continuar sendo cobiçada, como é cobiçado hoje. Então a gente pode imaginar por que o anticristo vai quebrar essa aliança, não é? Além de Deus ter profetizado, é lógico. Então aqui no meio ele quebra essa aliança. Então esse aqui o segundo acontecimento, vamos dizer assim, dessa última semana, ok? E isso, irmãos, tem tudo a ver com textos de Apocalipse. Deixa eu mostrar esse texto de Apocalipse. Olha lá, ó. Olha Apocalipse capítulo 11. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. 42 meses é exatamente 3 anos e meio. Entende? Anos lunares, que é exatamente 1.260 dias. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias vestidos de pano e saco. Apocalipse capítulo 13, versículo 5 de novo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias de autoridade para agir durante 42 meses. Isso é, depois da quebra da aliança, ainda temos aqui 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses, mostrando essas 7 semanas de Daniel dividido em 2. Daniel dividiu, deu uma simples informação, vai ser quebrada a aliança. Apocalipse vai dizer agora o que vai acontecer depois da aliança quebrada. E nós temos mais informação quando nós estudarmos Apocalipse. É lógico que nós não vamos estudar Apocalipse capítulo por capítulo, mas acontecimento por acontecimento. Ok? Eita, vira e mexe acontece isso aqui. Deixa eu só seguir aqui, tá? E encerrando o terceiro acontecimento, temos mais informações aí, tá bom? Mas aqui tem a ver com o terceiro acontecimento, uma perseguição contra o povo de Israel. Ok? Jesus profetizou isso. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, o que Jesus está dizendo? Existe uma parte da profecia de Daniel que não foi cumprida, que é algo no futuro, exatamente a última semana. Na verdade, a metade da última semana, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem em Judeia, fuja para os montes. Vai começar uma terrível perseguição. Por quê? Na primeira parte da grande tribulação, não existe perseguição contra os judeus. O anticristo fez uma aliança com os judeus. Eles estão tranquilos na terra deles. Mas quando quebra a aliança, agora o anticristo e o mundo se voltam contra os judeus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Tem pessoas que dividem há 7 anos da profecia de Daniel, eles dividem assim, os 7 anos é de tribulação. E chamam de grande tribulação por causa desse versículo aí, a segunda metade. Agora, todos os 7 anos são de grande tribulação. É que a última metade é uma grande tribulação para o povo de Israel. Para a humanidade, a tribulação começa o tempo todo. Lembra? Deus ainda vai vingar a rejeição do Messias sobre as nações. Então, sobre as nações já começa no primeiro dia da tribulação, mas contra Israel é na segunda metade. Ok? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem jamais haverá. Nós já sabemos que o judeu já sofreu muito, mas ainda, nessa segunda metade,
muito mais do que a gente já viu. Não tivessem aqueles dias sendo abreviados, por que que o anticristo não vai agir contra Israel por 7 anos? Porque Deus falou, nem Israel e nem a humanidade aguentaria. Ele ia destruir tudo. É Deus que está controlando tudo. Até na grande tribulação a gente vê a misericórdia de Deus. Né? Então isso é muito importante. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Deus, na sua soberania, Ele controla os eventos e controla o anticristo. O anticristo não está solto ao seu bel prazer. Ele está, né, as cordinhas ainda quem movimenta é Deus. Isso é muito importante a gente entender. Então, se alguém disser a vós, aí está o Cristo, ou ei-lo, não acrediteis. Então, é por isso que essa pessoa é chamada de anticristo, porque alguns vão acreditar que ele é o Messias enviado. Isso é, os judeus. Não acreditem, ok? Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais. Então, vai ser um período em que o inimigo vai fazer coisas sobrenaturais, ok? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. É que não é possível enganar os eleitos, ok? Então, gente, em Apocalipse está profetizado que a besta, ela vai dar vida, por exemplo, a uma imagem, e que a besta vai fazer curas. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2 diz isso. Vou ler para vocês. E a besta, que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, deu-lhes o dragão aqui é o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E continua, Apocalipse capítulo 3, depois vocês leem lá. Então Jesus profetizou isso, ok? Voltando para Mateus 24, versículo 25, aqui, diz assim, vede, eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo lá no interior da casa, não acrediteis. Porque a segunda vinda de Cristo não vai ser de acordo com a vinda do anticristo. O anticristo vai ser quem? Um líder aqui no planeta Terra, escolhido por seres humanos. Não. A volta de Jesus agora vai ser assim, ó, como está no versículo 27. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Está dizendo, o Filho do Homem não vai vir mais com um jumentinho, ou montado num jumentinho. Isso já aconteceu, vocês rejeitaram. Essa profecia de que ele vai vir montado num jumento já passou. Vocês não perceberam. Agora ele vai vir como um relâmpago. Entende? Que sai, quer dizer, todo mundo vai ver. Então a volta de Jesus para Israel, para nós, vocês lembram? É o encontro nos ares. Para Israel é algo visível. É algo que todo mundo vai perceber. Nós já vimos, né? O Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Haverá, né, uma mudança no território de Israel todinho. Ok? Então, encerrando, 12:15, tá bom? A última semana de Daniel está aqui, tá bom? Resumido, 3 acontecimentos: aliança entre o anticristo e Israel, quebra da aliança por parte do anticristo bem no meio, Satanás, o falso profeta e a besta, é a última profecia, serão derrotados. É assim que termina a última semana de Daniel. Veja o que Daniel diz. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominação
abominações, virá o assolador, então ele vai vir para ir contra Israel, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a profecia de Daniel inclui a derrota de Satanás, que nós já vimos que é ele ser preso por 1000 anos, Jesus reina, depois Jesus volta, ele reúne as nações de novo e com um sopro da boca tudo acaba. A gente vai parar por aqui. Nosso próximo estudo nós vamos entrar agora direto na Apocalipse, mostrando como é que esses acontecimentos estão lá no livro de Apocalipse, para a gente entender um pouco a respeito disso. Não dá para ir detalhadamente, como eu falei para vocês. Manual de escatologia, você vai encontrar manual de 2000 páginas, ok? Mas a ideia é que vocês tenham convicção sobre os principais eventos, para que vocês não sejam enganados, por exemplo, por essa questão de que o reino de Deus é aquele que a gente está vivendo agora. Isso é um absurdo, ok? Um erro de interpretação. Obrigado, Deus, por esse tempo que a gente já teve, pelo privilégio que tivemos de relembrar, ó Pai querido, o preço da nossa redenção, ó Pai. Obrigado pelas Tuas promessas. As Tuas promessas e as Suas alianças são irrevogáveis. Tanto aquelas que o Senhor fez para o povo de Israel, quanto aquelas que o Senhor fez em relação às nações, quanto aquelas que são particularmente nossas, a igreja. Aguardamos com ansiedade o tocar da trombeta. Enquanto isso não chegar, ó Deus, ajuda-nos, mais uma vez eu peço, a sermos encontrados fiéis, irrepreensíveis, testemunhando do Teu amor e vivendo de maneira agradável a Ti. Tudo como demonstração do nosso amor e da nossa gratidão por Cristo ter pago o preço dos nossos pecados. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa semana a todos.